Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, hoje falando sobre saúde. E a gente já começa com um dado alarmante. Entre os anos de 2023 e 2024, o Brasil registrou um aumento de aproximadamente 25% no número de fumantes pela primeira vez desde 2007. Esse dado é do Ministério da Saúde e mostra que está acontecendo uma reversão na tendência de queda do número de fumantes registrada nas últimas décadas. A gente sabe que além de causar mortes, né, e também ser um fator de risco que é evitável, o tabagismo acaba custando muito dinheiro para a saúde pública. Para conversar conosco aqui sobre os perigos nesse aumento do número de fumantes, os custos para o SUS e a importância do diagnóstico precoce e, claro, também da prevenção, a gente recebe aqui no programa, em formato virtual, o Dr. Bernardo Maranhão, que é médico pneumologista, gerente do Grupo Médico GSK, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando e é um prazer estar com você e com todos os seus espectadores. Doutor, aproveitando então esse dado, né, com o qual abrimos aqui o nosso bate-papo, o que explicaria essa reversão então nessa tendência de queda do número de fumantes registrada aí ao longo das últimas décadas? O surgimento do cigarro eletrônico e a sua popularização entre os jovens seria um desses fatores? Certamente. Nós vínhamos com uma taxa de tabagismo assim, invejável, até com números melhores do que diversos países do mundo, até alguns anos atrás. Tínhamos cerca de 9, poucos por cento de tabagistas apenas. E nós, nos últimos anos, temos observado, e essa última estatística mostra uma elevação, como você falou, de 25%. Esse é um dado que a gente precisa encará-lo não como um sinal amarelo, mas como um sinal muito vermelho a respeito do que está acontecendo. Fruto das legislações vigentes na época dessa queda de tabagismo, das campanhas de conscientização e de uma série de ações a nível público, a nível da sociedade civil, das sociedades médicas de especialidade, nós experimentamos aqueles números muito, muito interessantes e positivos. Só que é bem provável que, com o passar dos anos, por exemplo, a população jovem hoje em dia não ter sido impactada pelas campanhas da época que produziram redução do tabagismo. E essa população jovem, naturalmente, eu não vou aqui imputar exclusivamente a eles essa responsabilidade, mas existe, sim, uma parcela da tendência novamente ao tabagismo como sendo algo interessante em termos de imagem. É muito parecido com o que existia há décadas e décadas atrás, em que o fumo representava uma visualização melhor daquela pessoa. Um convite ao convívio social, né, doutor? Exatamente. Bom, hoje em dia a gente observa esse aumento de tabagismo, e que tem muito a ver com o próprio vape, que também pode estar puxando isso. Porque o vape chegou como assim uma panaceia para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Na verdade, o que a gente observa é justamente o oposto. Ele acabou mantendo o link das pessoas com o fumo. Porque ele tem nicotina, ele é capaz, um dispositivo de vape pode ter 3, 4, 5 mil puffs, é muito variável. E a gente sabe que se o indivíduo usar cerca de 100 puffs, ele terá fumado aproximadamente 1 a 2 maços. Agora imagina, ele tem no bolso 3 a 5 mil puffs. O que ocorre? Essa pessoa se vê dependente do vape, na verdade não é exatamente do vape, e sim da nicotina que está ali, porque a sensação de prazer do vape gera uma dependência muito grande, muito grande. O desconforto inicial do fumante de cigarro com o vape não tem. Então ele entra num caminho de fácil adição, de fácil vício naquele dispositivo.
E aí ele se vê em meio a uma situação que ele não consegue voltar atrás e ele é um salto para o fumo de cigarro convencional. Quando não é um mix dos dois, o vape e o cigarro convencional. As populações jovens puxam isso. Não exclusivamente os jovens, mas outras faixas etárias também, muitas vezes, têm atualmente, possivelmente não foram impactadas por aquelas campanhas da época, esqueceram tudo que foi feito de positivo. E se veem novamente experimentando, se veem novamente recuperando velhos hábitos do cigarro, e nós estamos aí com esse aumento de 25% na taxa de tabagismo. Ou seja, o cigarro eletrônico, então, não só não afastou os fumantes do cigarro, como também atraiu novos adeptos ao tabagismo. Não só isso, muito bem colocado, como também o risco do cigarro eletrônico é igual ou maior do que o cigarro convencional. Existe uma situação cujo nome é EVALI, com I no final, é uma sigla, que significa lesão pulmonar induzida pelo vape. Ou seja, daqui a pouco, não só o EVALI, essa doença nova que já se conhece, como também antigamente a gente tinha uma expectativa que os fumantes adquirissem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente pode falar daqui a pouco, acima de 45 anos, mas o hábito do vape em populações jovens vai certamente puxar a frequência de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, a DPOC, para idades mais jovens. Então veja só a tempestade perfeita que o vape pode causar na saúde da população. E essa população jovem que se sente atraída pelo uso do vape, do cigarro eletrônico, que não foi um público que recebeu, então, essas campanhas lá dos anos 90, né, do início dos anos 2000, a gente tem que pensar também que são atraídas por outros fatores, né, o sabor do vape, do cigarro eletrônico, né, uma infinidade de sabores aí que encantam o paladar diferente do cigarro tradicional, cores, formatos, tudo é muito chamativo para esse público, né, doutor? E é algo que não é regulado, inclusive, né, no Brasil. Não é. A legislação é muito escassa em relação a isso. O próprio status social pode ser um fator impulsionador do uso do vape. E quando Porque a o gente vape é fala muito mais de... caro que o maço de cigarro. Você adquire Justo, um vape. perfeitamente. E não só a nicotina, ali, naquele produto que é inalado, existem inúmeros metais pesados que seguem para dentro do pulmão. E é o que eu costumo dizer, Lidiane, como pneumologista, que foi feito para entrar no pulmão é ar e puro. Nada além de ar puro o pulmão deve receber. Então a gente se vê agora dentro de uma situação que é a poluição ambiental, o uso de vape, tudo serve como grandes agravos à saúde pulmonar da população. A saúde da população fica sob cheque e também a saúde do sistema financeiro. Porque esse aumento de 25% na taxa de tabagismo, isso tem um impacto financeiro monumental para a saúde. Para o sistema de saúde, melhor dizendo. São bilhões e bilhões de reais gastos direta e indiretamente pelo hábito do tabagismo. Diretamente pelas doenças que ele ocasiona, o tabagismo, doenças pulmonares, doenças circulatórias, câncer de diversas áreas do corpo, pulmão, bexiga, boca, garganta, e também os gastos indiretos por morte precoce, por absenteísmo, por inatividade do indivíduo doente. Então, o resultado disso tudo, desse aumento do tabagismo, é o prenúncio de dificuldades importantes que a população vai passar a ter, já vinha vencendo isso em termos de saúde, e o próprio sistema pagador também vai se ver confrontado com um aumento enorme da conta final que o cigarro impõe a todos. Doutor, para ilustrar aí um pouco desses custos atribuíveis ao tabagismo para a saúde pública aqui no país, a gente tem a informação, né, de que hoje o tabagismo, o vício no cigarro, custa 153 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, sendo 67 bilhões apenas direcionados para custos médicos, um valor que representa assustadores 7% do orçamento da saúde. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe
a aplicação de imposto sobre a venda do cigarro e que ela tem um percentual de aproximadamente 5% e que não se considera aí a venda dos cigarros eletrônicos porque esta não é regulamentada no Brasil. Quer dizer, é uma conta que é difícil de fechar. Perfeito. E os custos indiretos, você falou os custos diretos, os custos indiretos estão na faixa de 86,3 bilhões de reais. O que seriam os custos indiretos, doutor? Os custos de um indivíduo que é colocado sob benefício, porque ele não pode mais trabalhar dada a doença que ele adquiriu fruto do tabagismo, ou seja, a incapacidade dele, a impossibilidade, por vezes, dele estar assíduo ao trabalho, ou seja, o absenteísmo desse indivíduo aos seus postos de trabalho, a morte precoce que normalmente essas pessoas podem vir a ter. Quando a gente fala de doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente está lidando com pacientes acima de 45 anos. E se nós estamos diante de uma perspectiva de um aumento da expectativa média de vida do brasileiro, os últimos dados do IBGE mostram isso claramente, a nossa pirâmide etária vem cada vez estreitando a base e subindo o seu tamanho, a sua altura. Isso é bom, com certeza, tanto assim que a gente possivelmente vai ter uma população economicamente ativa mais madura, e é exatamente essa população que fica sob enorme risco das doenças ocasionadas pelo tabagismo. Então, são pessoas retiradas do seu convívio social e da sua produtividade no trabalho por causa das doenças que o tabagismo gera. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, puxando aqui para o lado da pneumologia, tem uma importância assim, fundamental nesse circuito, porque é uma doença que é subdiagnosticada, consequentemente, ela é subtratada. Porque quando a gente fala, por exemplo, em diabetes, todo mundo sabe que para detectar o diabetes tem que fazer o quê? Tem que medir a glicose no sangue, a glicemia no sangue. Agora, quando a gente fala de doença de DPOC, já é difícil de se entender uma doença que é caracterizada por uma sigla. Ainda mais saber o que significa a sigla. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença é dividida em duas formas: o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Não tem nada a ver com a asma, mas é a bronquite crônica. E ela é subdiagnosticada porque muitas das vezes os sintomas são uma falta de ar, que pode não ser tão intensa, pode incidir numa população mais idosa. E aí acredita-se que aquele indivíduo está descondicionado, é a idade que está causando essa incapacidade frente ao esforço. Mas já pode ser a doença pulmonar obstrutiva crônica, já pode ser um enfisema, já pode ser uma bronquite crônica. E a falta do diagnóstico precoce e oportuno vai impactar também e principalmente na incapacidade do sistema que trata esse paciente intervir precocemente. Não só para aconselhar a respeito do abandono do tabagismo, como também a adoção de condutas terapêuticas apropriadas e proporcionais ao que o paciente tem de sintomas. Resultado final disso, a presença de exacerbações, que é tudo aquilo que a gente não quer que aconteça com o paciente. É como se fosse, pensa no ataque cardíaco. Dor no peito, sensação de morte iminente, vai para o hospital, infarto. É o ataque pulmonar. Doutor, quais seriam os primeiros sinais com relação ao surgimento, ao aparecimento de uma doença pulmonar? Claro, pensando naqueles que levam uma vida razoavelmente saudável, mas em especial daqueles que são já dependentes do cigarro ou usuários agora do cigarro eletrônico. Quais são os sinais de alerta? Bom, um dos sintomas mais frequentes é a falta de ar. Essa falta de ar, ela começa de forma leve, evolui para moderada e depois pode ficar incapacitante. A questão é que a falta de ar, ela permite, como ela vai lentamente evoluindo, ela permite que o indivíduo desenvolva progressivamente um mecanismo adaptativo. Então, aquela percepção de uma perda da capacidade de exercer determinadas tarefas, a pessoa pode não ter aquilo muito bem calibrado. Antigamente subia 2 andares de escada, hoje em dia vai a 1,
mas é porque eu estou descondicionado, meu preparo físico não está tão bom. Antigamente, conseguia dar um pique para pegar um ônibus ali no ponto, mas agora não, agora eu vou mais devagar. Ou seja, essas pequenas situações podem sinalizar já num tabagista ou num ex-tabagista já o desenvolvimento da doença. Ah, você falou no ex-tabagista. Sim, porque durante o tempo de tabagismo, essa pessoa pode ter desenvolvido já a DPOC e que não ficou diagnosticada oportunamente. E agora, mesmo depois de ter parado o cigarro, começa a apresentar os sintomas. Ah, então não valeu a pena ter parado de fumar. Eu já ouvi isso de paciente meu. Agora eu estou sendo diagnosticado com DPOC, eu parei de fumar, então não valeu a pena. Muito pelo contrário, sempre vale a pena parar de fumar. Sempre. Porque se não tivesse parado de fumar, dizia eu para o meu paciente, a sua situação agora estaria muito pior. O que a gente agora consegue corrigir com uma medicação X, se você tivesse continuado, estaria precisando de mais medicação, quem sabe até de suplemento de oxigênio. Então, sintoma, atenção para falta de ar, atenção para chiado no peito, atenção para tosse com secreção prolongada, com catarro prolongadamente. Aquela pessoa que acorda de manhã durante 2, 3 meses, sempre com uma secreção matinal para expectorar ali no banheiro e tal, é um dos sintomas também que pode estar apontando para a possibilidade da DPOC surgindo. Doutor, pensando então nesses custos sociais, econômicos e para a saúde, né, qualidade de vida das pessoas e para a saúde pública de uma forma geral, quais hoje seriam as estratégias que teriam melhor impacto na conscientização dessa população, não só da população que já teve a sua conscientização e que infelizmente ainda é, né, se apresenta como dependente do cigarro, mas esse público mais jovem agora que passou a conhecer o vício do tabagismo pelos cigarros eletrônicos? Certo. Bom, é muito importante para aqueles que nos assistem, sejam eles pessoas jovens ou que nem tão jovens assim, mas que convivam com jovens, netos, filhos, que todo mundo seja multiplicador dessa verdadeira pandemia que está acontecendo, que é o vape, e a reboque vem levando também o tabagismo. A conscientização, Lidiane, infelizmente, ela é por vezes despertada por uma situação negativa que acontece na família ou com aquela própria pessoa. Aí ela precisa ser reativa na conscientização. A gente vai trabalhar diuturnamente para que essa conscientização seja proativa. Lembrar alguns números, por exemplo. São 300 milhões de pacientes com DPOC no mundo. Aqui no Brasil, cerca de 70% dos pacientes não têm diagnóstico ainda da DPOC. Ou seja, o conhecimento de todo o impacto, Lidiane, e todos que nos ouvem e que nos assistem, isso precisa ressoar de alguma forma. Algumas situações simples da nossa vida a gente evita de fazer por causa do risco que aquilo a gente sabe que tem. Né? É algo parecido com o tabagismo. É algo parecido com o vape. Mas ninguém fuma exclusivamente porque quer. Não usa vape exclusivamente porque quer. Quis quando iniciou. Mas, em certo momento, é um paciente que também precisa ser tratado. E quem está em meio a esse vício precisa se abrir para o tratamento. E compreender que há meios de sair desse circuito. Porque tendo o tabagismo como se fosse, digamos assim, o sol desse sistema, né, o centro desse sistema, a gente tem em volta uma cadeia enorme de consequências, de doenças cardíacas, circulatórias, respiratórias, tumorais, sofrimento de família, sofrimento da própria pessoa, imposição de custos para aquele indivíduo, para o sistema, enfim, é um desarranjo total. E isso precisa vir, Lidiane, todos, de dentro para fora. Tem certas situações que a gente fala, a gente insiste, mas isso tudo tem que bater fundo na pessoa. Para que ela seja senhor ou senhora da liderança de sua própria saúde. Claro, nós da área de saúde, vocês da imprensa, os órgãos governamentais, as sociedades médicas, nós todos temos um papel fundamental nessa conscientização.
mas até certo ponto. Dali para frente, isso vem de cada um. Dá aquele clique. Diante de todos os números tão impactantes, que as pessoas parem de fumar. Ah, eu já parei de fumar, eu tenho DPOC. Meu médico me deu o diagnóstico de enfisema. E agora? E agora tem tratamento. Hoje em dia, os medicamentos, a farmacologia moderna, permite que numa única aspirada de uma medicação, a gente consiga levar 3 drogas para dentro do pulmão. E isso, drogas para corrigir o problema que o cigarro causou, que a poluição ambiental possa ter causado. Então, a gente tem o que oferecer para esses pacientes, até mesmo no público, no mercado público. Existem algumas medicações que em breve estarão disponíveis no mercado público. Então, o tratamento está chegando e vai chegar cada vez mais à população que tenha DPOC. O alento é esse. Há como tratar. Mas para isso é preciso que o diagnóstico seja feito oportunamente. E diante do menor sinal disso tudo que a gente falou aqui dos sintomas, falta de ar, secreção respiratória de manhã, que a pessoa acenda ali o sinal vermelho, procure o médico e faça o diagnóstico em tempo oportuno para receber o melhor tratamento que hoje em dia é possível de ser alcançado. Maravilha, importante, excelente alerta feito aqui no programa Espaço Aberto pelo Dr. Bernardo Maranhão. Ele é médico pneumologista e gerente do Grupo Médico GSK, falando sobre advento do cigarro eletrônico, aumento do número de fumantes, os custos, impactos para a saúde pública, subdiagnóstico, enfim, qualidade de vida, tudo isso que se configura, nas palavras do próprio Dr. Bernardo aqui, como praticamente uma nova pandemia que nós estamos enfrentando. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e por esse importante alerta que o senhor nos auxiliou a fazer. Agradeço a você, Lidiane, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e que toda essa nossa conversa se reverta mais e mais em melhoria da saúde da nossa população. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutor. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.